Oi, pessoal! Hoje a gente vai entrar de cabeça numa história muito forte, a do Nando Reis. É uma história crua, corajosa, sobre a luta dele contra o alcoolismo e todo o caminho até a sobriedade. Ele conta tudo com uma honestidade que, olha, ajuda a gente a entender um tema que é cheio de tabu. E para começar, vamos direto ao ponto com essa frase do próprio Nando. Isso aqui é a chave de tudo. Ele bate na tecla de que alcoolismo não tem nada a ver com falta de força de vontade, sabe? Não é uma falha de caráter. É uma doença. E entender isso muda tudo. Então, bora aprofundar um pouco mais nisso. A primeira parte aqui é sobre como o Nando Reis vê e descreve essa doença, o alcoolismo. É uma visão que quebra muitos preconceitos, viu? Olha só esse número que ele traz, 15%. 15% da população mundial. É muita gente. Isso mostra que não é um problema isolado de uma pessoa ou outra, é uma questão de saúde pública gigante que afeta milhões e milhões de famílias. E a definição que ele dá é muito esclarecedora. São duas coisas principais, né? A primeira é a alta tolerância. A pessoa começa a precisar de muito mais álcool para sentir o mesmo efeito. E a segunda, que é crucial, é a compulsão. É quando se perde o controle, simplesmente não dá para parar. De novo, não tem a ver com amar ou não a família ou se é uma pessoa fraca. Beleza, agora a gente vai ver como essa doença foi ganhando corpo na vida do Nando. É uma verdadeira espiral para baixo, sabe? Um ciclo que ao longo dos anos foi puxando ele cada vez mais fundo. Essa linha do tempo aqui mostra momentos bem marcantes. Lá em 94, ele foi no Alcoólicos Anônimos pela primeira vez, mas encarou meio que como parte do folclore do rock and roll, sabe? Não levou a sério. Anos depois, a saída dos Titãs, o divórcio. Hoje, ele entende que tudo isso, de certa forma, foi um jeito de abrir espaço para o vício, para beber e sem ninguém por perto para criticar. E o perigo é que ele continuava sendo o alcoólatra funcional, produzindo música. Só que por trás dessa fachada, a vida pessoal e a qualidade do trabalho já estavam desmoronando. E aqui a gente vê os sinais clássicos, né? Coisas que ele mesmo descreveu. Começar a beber escondido, sentir aquela culpa no dia seguinte. E a raiva. A raiva de qualquer pessoa que tentasse falar sobre o assunto. Uma das coisas mais perigosas foi ligar a criatividade ao álcool, achar que só conseguia compor se bebesse, e aí qualquer coisinha virava motivo, virava desculpa para um copo. Essa frase aqui é, uau, muito reveladora. Ele fala que o álcool era um déspota, um tirano na vida dele, mas ao mesmo tempo ele confessa que tinha essa glamorização, essa coisa do ser doidão do rock, essa ideia de que era legal ser meio destruído, meio transgressor, escondia o tamanho do buraco em que ele estava se metendo. E toda espiral descendente tem um fim. Chegamos agora na parte mais pesada da história, o fundo do poço. É aquele momento em que a realidade bate com tanta força que não dá mais para ignorar. Pensa no peso disso. Encontrar um bilhete da própria filha, Sofia, com um pedido tão simples e tão doloroso. Papai, por favor, não beba hoje. É de partir o coração. É nesses momentos que fica claro o estrago que a doença faz, não só na pessoa, mas em todo mundo que a ama. E o fundo do poço de fato chegou. Em 2016, ele estava em Seattle mixando um disco e a dor, o desespero, tudo chegou no limite. Ele tentou tirar a própria vida. Foi o ponto mais baixo que alguém pode chegar. Mas, como às vezes acontece, foi justamente essa escuridão total que acabou se tornando o começo da virada. Mas depois do fundo do poço, só tem um caminho, para cima. Agora a gente vai falar da recuperação, uma jornada que não é fácil, claro, mas é uma jornada de esperança que começou quando ele decidiu voltar para o Alcoólicos Anônimos. Ele encontrou no A um poder que vem de 3 coisas, basicamente. Primeiro, a solidariedade. Chegar lá e ver que não estava sozinho naquela luta, que outras pessoas entendiam exatamente o que ele sentia. Segundo, a partilha. Poder falar, botar para fora, sem ser julgado. E por último, a esperança. Ver gente que estava sóbria há anos, isso mostra que sim, é possível sair dessa. E essa decisão de voltar, ele mesmo descreve como um milagre. É quase como se ele não soubesse explicar. Depois de tanto tempo negando, brigando, algo simplesmente virou a chave. E no dia 1º de maio de 2016, ele foi. Foi o passo que mudou tudo. E a música, claro, foi fundamental nesse processo. Imagina só, ter um show marcado com o seu maior ídolo, Gilberto Gil. Aquilo virou uma espécie de teste final para ele. Subir no palco sóbrio, tocar, cantar e conseguir.
Foi momento de redenção. A prova que ele precisava, de que podia ser o Nando Reis músico, o artista, sem precisar de uma gota de álcool. Bom, e com tudo isso, a gente chega na parte final, na mensagem que fica. Por que o Nando Reis faz questão de contar essa história hoje? Qual o recado que ele quer passar? Para falar sobre o risco de uma recaída, ele usa uma imagem muito, mas muito forte. A metáfora da vela acesa. E o recado é este: se um alcoólatra em recuperação volta a beber, ele não volta para o começo da história. Não. Ele volta exatamente para o ponto onde parou, que é o finalzinho do pavio da vela, quase se apagando. A doença não dá reset. Ela continua de onde parou, no ponto mais perigoso. É um alerta muito sério. Então, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta, né? Como é que a história de uma pessoa pode ajudar a salvar outra? A coragem do Nando em se mostrar vulnerável assim mostra o poder que isso tem. O poder de criar conexão, de mostrar que ninguém está sozinho. E quem sabe, ao ouvir uma história como essa, alguém por aí não encontra força para o seu próprio milagre, né?